Essa aula é sobre equações lineares de segunda ordem não homogêneas. Na aula passada nós vimos as equações lineares homogêneas e eu falei que o estudo das equações lineares de segunda ordem tem que ser dividido em duas partes: equações homogêneas e equações não homogêneas. Na aula passada nós vimos as equações homogêneas e hoje nós vamos ver as equações não homogêneas. Então, primeiro nós vamos ver como encontrar a solução geral de uma equação não homogênea. Depois nós vamos ver um princípio da superposição, que é diferente do princípio da superposição para equações homogêneas. Esse princípio da superposição é válido somente para equações não homogêneas. Depois nós vamos ver o método dos coeficientes a determinar. Apresentaremos então 3 exemplos mostrando como esse método pode ser usado para encontrar as soluções de equações não homogêneas. Vamos ver como encontrar a solução geral de uma equação não homogênea. Seja yp uma solução particular da equação não homogênea, e sejam y1 e y2 soluções fundamentais da equação homogênea correspondente. A homogênea correspondente é a equação que tem o mesmo primeiro membro, mas o segundo membro é igual a zero. Então, a solução geral da equação não homogênea é a soma da solução geral da equação homogênea com a solução particular. A demonstração desse resultado é muito simples, eu vou fazer aqui. Então, seja y uma solução qualquer da equação não homogênea, yp uma solução particular. Então, vamos definir y maiúsculo de t como sendo a diferença entre a solução qualquer e essa solução particular. Nós vamos mostrar que essa y maiúsculo de t é a solução da equação homogênea correspondente. Qual é a equação homogênea correspondente? É a equação que tem o mesmo primeiro membro da equação não homogênea e o segundo membro é igual a zero. Então, nós vamos substituir y maiúsculo de t do lado esquerdo dessa equação e mostrar que vai dar igual a zero, que é o lado direito da equação homogênea. Então, a segunda derivada de y maiúsculo de t é a segunda derivada dessa diferença. A primeira derivada de y maiúsculo de t é a primeira derivada dessa diferença. E aqui está y de t. Agora, a derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. O mesmo vale para a segunda derivada. E aí eu vou agrupar tudo que tem p separado do que não tem p. Então, o que não tem p vai ser y duas linhas de t. Aqui tem p de t, y' de t, e vai ter q de t, y de t. E o que tem p vai ser, todos têm sinal menos, eu vou colocar o sinal menos em evidência, e aí vai ficar yp de t, duas linhas, mais p de t, yp de t linha, mais q de t, yp de t, todos multiplicando por menos 1. Né? Bom, acontece que esse parênteses aqui, ó, ele é igual a f de t. Por quê? Porque y de t é uma solução qualquer da equação não homogênea, que significa que se y de t, se eu substituir y de t do lado esquerdo, eu vou obter o lado direito, que é o f de t. Mas esse segundo parênteses aqui também é igual a f de t, porque yp de t é uma solução também da equação não homogênea. Então, pela mesma razão, isso aqui também dá f de t. Então, eu vou ficar com f de t menos f de t, que é igual a zero. Então, isso mostra que y maiúsculo de t é a solução da equação homogênea correspondente. Então, significa que y maiúsculo de t é uma combinação linear das duas soluções fundamentais, né? y1 de t e y2 de t. Então, somando yp de t a ambos os membros, eu vou ter que y de t é igual a C1 y1 de t mais C2 y2 de t mais yp de t.
Isso mostra que a solução geral, né, uma solução qualquer da equação não homogênea, é a soma de uma solução particular da equação não homogênea com a solução geral da equação não homogênea. Então, acabamos de provar que a solução geral de uma equação não homogênea é a soma da solução geral da equação homogênea correspondente com uma solução particular. Nós já vimos na aula passada que existe uma analogia entre o conjunto solução de uma equação homogênea e o conjunto solução de um sistema linear algébrico homogêneo. Nós vimos que qualquer solução de uma equação linear homogênea é combinação linear de duas soluções linearmente independentes. Então, para sistemas homogêneos, vale um resultado análogo. A solução geral de um sistema linear homogêneo é a combinação linear de soluções linearmente independentes. Existe uma base, de soluções tal que qualquer solução do sistema linear homogêneo é combinação linear desses elementos da base. Então, é análogo ao que ocorre com as equações lineares homogêneas. Mas com as equações lineares não homogêneas ocorre também uma analogia. Para sistemas não homogêneos, vale um resultado que diz que a solução geral de um sistema linear não homogêneo é a soma de uma solução particular do sistema linear não homogêneo com uma combinação linear de soluções que formam a base para o sistema, para a solução, para o conjunto solução, para o espaço solução do sistema linear homogêneo. Então, vocês podem ver que são análogos os dois resultados. Na aula passada, nós vimos o princípio da superposição para equações homogêneas, que diz que combinação linear de soluções da equação homogênea é a solução da equação homogênea. Esse princípio da superposição para equações homogêneas não é válido para equações não homogêneas. Mas para equações não homogêneas é válido esse princípio que nós vamos apresentar agora. Se y1 é uma solução dessa equação, y2 é a solução dessa outra equação, que tem o mesmo primeiro membro, mas o segundo membro é diferente. Na primeira equação, o segundo membro é f1 de t, e na segunda equação, o segundo membro é f2 de t. Então, a soma de y1 com y2 vai ser solução de uma terceira equação, que tem o mesmo primeiro membro, mas o segundo membro é a soma do segundo membro da primeira equação com o segundo membro da segunda equação. Esse resultado é fácil de provar, nós vamos mostrar aqui. Então, seja y a soma de y1 com y2. Tá? Eu não estou falando dos índices aqui, porque para ficar mais fácil de entender. Então, seja y a soma de y1 com y2. Então, eu vou mostrar que y é a solução da equação que tem o mesmo primeiro membro, mas o segundo membro é a soma de f1 com f2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir do lado esquerdo da equação e verificar que dá ao lado direito, que é a soma de f1 com f2. Então, substituindo y1 mais y2 do lado esquerdo da equação, você tem aqui a segunda derivada de uma soma, mais p de t vezes a primeira derivada de uma soma, mais q de t vezes uma soma. Então, está aqui, segunda derivada da soma, mais p de t. Primeira derivada da soma, mais q de t vezes a soma. Bom, agora, primeira derivada da soma é a soma das derivadas. O mesmo vale para a segunda derivada. Aí eu vou agrupar tudo que tem 1 e tudo que tem 2 separado. Então, vai ficar assim, y1, duas linhas, mais p de t, y1 linha, mais q de t, y1. E depois que tem 2, y2, duas linhas, mais p de t, y2 linha,
mais Q de T y2. Então, esses três primeiros termos aqui, ó, correspondem a substituir y1 do lado esquerdo da equação. E os três últimos termos correspondem, né, a soma dos três últimos termos, corresponde a substituir y2 do lado esquerdo da equação. Então, quer dizer que eu vou obter o lado direito, né? Então, se eu substituir y1 do lado esquerdo da equação, o lado direito é f1 de t. Se eu substituir y2 do lado esquerdo da equação, eu vou obter o lado direito f2 de t. Então, eu vou obter f1 de t, a soma desses três termos é igual a f1 de t, e a soma desses três termos é igual a f2 de t. Então, quer dizer que eu tenho f1 mais f2 de t, que é o que eu queria provar, né? Então, isso prova o princípio da superposição para equações não homogêneas. Vamos ver um exemplo. É fácil verificar que t sobre 4 é uma solução dessa equação, né? Porque se você derivar uma vez, dá 1/4, derivar a segunda vez vai dar 0. Então, aqui é 0 mais 4 vezes isso aqui dá t, né? Agora, um pouquinho mais difícil é verificar que t sobre 2 seno de 2t é a solução dessa equação. Mas porque aqui tem um produto, né? Mas você pode verificar também, né? Deriva uma vez, duas vezes, substitui do lado esquerdo da equação e verifica que é igual ao lado direito, né? Então, as duas equações têm o mesmo primeiro membro, né? Então, significa que a soma de y com y2 vai ser a solução da equação que tem o mesmo primeiro membro e o segundo membro a soma do segundo membro da primeira equação com o segundo membro da segunda equação, que é essa que está aqui. Então, eu já tenho a solução, eu tenho uma solução particular pelo resultado da solução geral. A solução geral é a soma da solução geral da equação homogênea com uma solução particular. Então, a solução geral dessa equação que está aqui, né, vai ser essa que está aqui. A solução geral da equação homogênea, nós vimos na aula passada, né, a equação y duas linhas mais b2y igual a 0, tem solução geral, combinação linear de cosseno de bt e seno de bt, onde aqui seria o b aqui seria 2. Então, esse aqui é a solução geral da equação homogênea, e aqui é a solução particular da equação não homogênea que obtivemos pelo princípio da superposição para equações não homogêneas. Então, nós vimos que o problema de encontrar a solução geral de uma equação não homogênea se resume a encontrar uma solução particular, né? Você tem que antes encontrar a solução geral da homogênea. Se você não souber encontrar a solução geral da homogênea correspondente, não adianta nem tentar achar a solução geral da equação não homogênea. Então, primeiro você tem que saber achar a solução geral da equação homogênea correspondente, que é a equação que tem o mesmo primeiro membro da equação não homogênea, mas o segundo membro é igual a 0, né? E depois você tem que achar uma solução particular da equação não homogênea. Então, nós vamos ver agora um método para encontrar a solução particular. É o método dos coeficientes a determinar. Esse método ele é válido para equações com coeficientes constantes e que tenha o segundo membro de uma das formas que eu vou apresentar agora. Então, ou o segundo membro é um polinômio, então, nesse caso, se o segundo membro for um polinômio, você vai procurar uma solução particular da forma também um polinômio, com coeficientes a determinar, vezes o t elevado a s, onde o s é o menor inteiro não negativo que garanta que nenhuma parcela de yp seja a solução da equação homogênea. Então, o que isso significa? Você vai primeiro verificar com s igual a 0, né? S é o menor inteiro não negativo. Então, o primeiro valor de s que você vai verificar é o s igual a 0. Então, t elevado a 0 dá 1. Então, as parcelas de yp vão ser a 0, a 1t, etc., até a n, tn. Você tem que verificar se
alguma dessas parcelas é solução da equação homogênea correspondente. Se alguma das parcelas é solução da equação homogênea correspondente, então o S não pode ser zero. Aí você vai experimentar com S igual a 1. Com S igual a 1, você tem t elevado a 1, que é t, e as parcelas de yp vão ser a0t mais a1t2, etc., até a n mais 1. Então, você vai verificar se alguma dessas parcelas é solução da equação homogênea correspondente, né? Então, para isso, você tem que já ter calculado a solução geral da equação homogênea correspondente, aí você vai ser fácil verificar se alguma das parcelas é solução da equação homogênea correspondente. Então, se mesmo para S igual a 1 você tiver alguma parcela que é a solução da equação homogênea correspondente, então você vai verificar com S igual a 2. Para a equação de segunda ordem, o máximo que você precisa é o S igual a 2. Então, se não der certo, né? Quer dizer, se para o S igual a 0 tem alguma parcela que é a solução da homogênea, se o S igual a 1 tem alguma parcela que é a solução da homogênea correspondente, então você pode ir tranquilo com colocar tranquilamente o S igual a 2, que nenhuma parcela vai ser solução da equação homogênea correspondente, né? A razão de eu não ter colocado aqui que o S é no máximo 2 é porque esse mesmo enunciado é válido para equações de ordem mais alta, sem nenhuma modificação. Bom, por que precisa desse t elevado a s? Porque o que acontece? Se você não colocar esse t elevado a s, e alguma parcela for solução da equação homogênea, né, o que acontece quando uma parcela é solução da homogênea? Quando você substituir do lado esquerdo da equação, o coeficiente vai desaparecer e você não vai conseguir calcular. Então, por isso que você precisa do t elevado a s, né, que garanta que nenhuma parcela seja a solução da homogênea. Bom, esse aqui é para o caso em que o segundo membro é um polinômio, né? Se o segundo membro for um polinômio multiplicado por uma exponencial, né, dessa forma, então você vai procurar uma solução particular da forma um polinômio multiplicado por uma exponencial e, de novo, multiplicando por t elevado a s. E o s é escolhido da mesma maneira que a gente escolhe no primeiro caso. Então, a gente tem aqui então dois casos, né, em que você pode resolver, achar a solução particular pelo método dos coeficientes a determinar. E a gente tem ainda um terceiro caso. O terceiro caso é se o segundo membro for da forma um polinômio multiplicado em exponencial multiplicado no cosseno, ou se o segundo membro for um polinômio multiplicado em exponencial multiplicado pelo seno. Então, aqui a gente tem três casos e esses três casos não são distintos, né? Você pode obter, por exemplo, o segundo caso do terceiro, se você escolher o delta igual a zero. Então, você vai obter o segundo caso. E se você escolher o delta igual a zero e o gama igual a zero, você vai obter o primeiro caso. Então, eles não são excludentes, né? A divisão aqui é por razão didática, né? Bom, e como é que é a solução particular no terceiro caso? Terceiro caso, poderia pensar que seria, então, uma solução particular da forma polinômio multiplicado em exponencial multiplicando no cosseno, ou um polinômio multiplicado em exponencial multiplicado por um seno, né? Mas ela é um pouquinho diferente. Nesse caso, você tem que ter os dois termos, tanto o termo com cosseno quanto o termo com seno. E mesmo que, né, apesar de só ter cosseno aqui, o f de t, ou só ter seno, na solução particular tem que ter os dois termos. E aí, como a gente está usando para os coeficientes a determinar a letra A maiúscula, né? A letra A minúscula a gente está usando para os coeficientes do polinômio, né? E A maiúscula para os coeficientes
da solução a determinar, né? Mas aí a gente precisa de outras letras. Então aqui a gente usou a letra B para os coeficientes do polinômio que está multiplicando a exponencial vezes o seno, né? É comum, veja que tem a expressão bastante grande, né? Mas é comum o caso em que o gama é igual a zero. Então, de forma que você não tem um produto de... Senão aqui você tem que calcular a derivada de um produto de 3 funções. Se o gama for zero, então você só tem duas funções para calcular o produto, a situação fica um pouco mais fácil. Então, e o t elevado a s, o critério para a escolha do s é o mesmo já apresentado anteriormente, né? Ele é o mesmo critério para qualquer um dos casos. É o menor inteiro não negativo que garanta que nenhuma parcela de yp seja a solução da equação homogênea correspondente. E esse enunciado que está aqui, ele é exatamente válido, ele é válido da mesma maneira se a equação for de ordem mais alta, né, com coeficientes constantes. Vamos ver agora um exemplo, nós vamos ver um exemplo de cada tipo desse aqui. Primeiro nós vamos ver um exemplo do primeiro tipo, ou seja, que o segundo membro é um polinômio. Então esse é o exemplo em que o segundo membro é um polinômio de grau 2, né? Não é um polinômio completo, porque está faltando o termo de grau 1, mas se resolve da mesma maneira se ele fosse completo ou não. Então, primeiro a gente tem que achar a solução geral da equação homogênea correspondente. Então, a equação homogênea correspondente é y duas linhas mais y' igual a zero, né? Aí, para achar a solução geral dessa equação homogênea, a gente tem que achar as raízes da equação característica. A equação característica, né, você obtém trocando y duas linhas por R2 e y' por R. E a equação, então, é essa aqui. Essa equação, o delta é uma equação de segundo grau com delta positivo, tem duas raízes que são 0 e menos 1. Então, cada raiz da equação de segundo grau corresponde a uma solução fundamental da equação homogênea, de forma que a solução geral da equação homogênea correspondente vai ser C1 vezes E elevado a 0 vezes T, E elevado a 0 dá 1, então fica C1, mais C2 E elevado a menos T. E agora a gente vai procurar a solução particular da equação não homogênea. Então, a gente vai, nesse caso, a solução particular vai ser um polinômio de grau 2, com coeficientes a determinar, multiplicado por t elevado a s. Nesse caso aqui, o s tem que ser 1. Por que o s tem que ser 1? Porque se o s fosse 0, você teria aqui, as parcelas seriam A0 mais A1t mais A2t2. E A0 é uma solução da equação homogênea correspondente. Basta que você faça C2 igual a 0 e C1 igual a A0. Se você substituir aqui C2 por 0 e C1 por A0, você vai obter, né, como solução a índice 0. Então, você pode também verificar aqui, ó, se você derivar uma constante, né, como é constante, derivando da zero, a segunda derivada também dá zero. Então, quer dizer, a soma, né, da primeira derivada com a segunda derivada de qualquer constante vai dar zero, ou seja, vai ser solução da homogênea correspondente, né? Mas você pode verificar também vendo a solução geral da equação homogênea, porque na solução geral vão estar todas as soluções da equação homogênea. Bom, então, a gente tem a solução particular tem essa forma e a gente tem que encontrar os coeficientes. Como é que a gente vai encontrar os coeficientes? A gente vai derivar uma vez, duas vezes e substituir na equação não homogênea. Então, a primeira derivada é essa que está aqui, derivada de A0t a 0, derivada de A1t2 é 2A1t, e a derivada de A2t3 é 3A2t2, e a soma das derivadas, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui está a primeira derivada. Da mesma maneira, a segunda derivada é essa que está aqui. Derivada de A0 é 0, derivada de 2A1t é 2A1,
E a derivada de 3A2T2 é 6A2T. Então, substituindo na equação não homogênea, a gente vai ter aqui, nesse primeiro par de parênteses, está a segunda derivada de yp, né, que a gente obteve aqui. Aqui a gente tem a primeira derivada de yp igual a 2 mais t2. Aí agora a gente tem um polinômio do lado esquerdo e um polinômio do lado direito. Então, a gente sabe que dois polinômios são iguais se os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais, né? Então, quer dizer que aqui de grau 0 tem 2A1 mais A0. A soma de 2A1 com A0 tem que ser igual a 2, né? Depois de grau 1, a gente tem aqui 6A2, o coeficiente dos termos de grau 1, né? 6A2 mais 2A1. Então, quer dizer que 6A2 mais 2A1 tem que ser igual a 0, porque o coeficiente de grau 1 do segundo membro é igual a 0, né? E da mesma maneira, de grau 2, a gente tem do lado esquerdo 3A2 e do lado direito a gente tem 1, né? Que é o coeficiente de T2. Então, a gente forma então um sistema linear, né? De 3 equações e 3 incógnitas, né? 3A2 igual a 1 veio dos coeficientes de grau 2, 2A1 mais 6A2 igual a 0 veio dos coeficientes de grau 1, e A0 mais 2A1 igual a 2 veio da igualdade dos coeficientes de grau 0. Então, esse sistema é fácil de resolver, né? Porque ele é triangular superior, né? Você pega a solução da última equação, que é A2 igual a 1/3, substitui na segunda equação, substituindo A2 igual a 1/3, vai ficar 6 sobre 3 é 2, então 2A1 mais 2 igual a 0, então A1 é igual a menos 1. Substituir A1 igual a menos 1 aqui, eu vou ter A0 igual a 4. Então, aqui estão A0 igual a 4, A1 igual a menos 1 e A2 igual a 1/3. Então, agora, a solução particular, eu vou obter substituindo esses coeficientes nessa expressão que está aqui em cima. E a solução geral, como já vimos, é a soma da solução geral da equação homogênea com a solução particular da não homogênea. A solução geral da homogênea está aqui, a gente já tinha obtido ela aqui, né? E aqui está a solução particular da não homogênea, obtida dessa expressão que está aqui, substituindo os coeficientes correspondentes. Agora nós vamos ver um exemplo do segundo tipo. Como é que é o segundo tipo? Aqui, ó. Esse aqui foi um exemplo desse primeiro tipo aqui, em que o segundo membro é somente um polinômio. Agora nós vamos ver um exemplo do segundo tipo, ou seja, em que o segundo membro é um polinômio multiplicado por uma exponencial. Então, esse é o exemplo do segundo tipo. Y duas linhas mais 2y' mais y igual a 2 mais t, que multiplica e elevado a menos t. Então, a gente primeiro tem que achar a solução geral da equação homogênea correspondente, né? Para isso, a gente tem que achar as raízes da equação característica. A equação característica é R2 mais 2R mais 1 igual a 0, que tem somente uma raiz real, que é R igual a menos 1. Então, a solução geral da equação homogênea correspondente vai ser a soma de e elevado a menos t, vai ser uma combinação linear de e elevado a menos t com t vezes e elevado a menos t, né? Que nós já vimos na aula passada. Então, essa que está aqui, tá? Essa segunda solução fundamental nós obtivemos na aula passada pelo método de redução de ordem, né? E é fácil lembrar, então a gente usa já o resultado. O delta é igual a 0, então a solução geral da equação homogênea é essa que está aqui. Bom, agora vamos procurar a solução particular, né? A solução particular tem que ser da forma um polinômio de grau 1, desculpe, que aqui é um polinômio de grau 1, então um polinômio de grau 1 multiplicado por e elevado a menos t, vezes o t elevado a s. Nesse caso, o s tem que ser 2. Por que o s tem que ser 2? Porque, primeiro, o s não pode ser 0,
porque para S igual a zero, as parcelas seriam A0 e elevado a menos t e A1t e elevado a menos t. Então, a parcela A0 e a menos t é a solução da equação homogênea. Basta que você faça aqui, ó, C2 igual a zero e C1 igual a zero, que eu vou ter A0 elevado a menos t. Né? Também poderia ser verificado substituindo do lado esquerdo da equação que você obter zero. Então, o S não pode ser zero. O S não pode ser 1 também, porque se o S fosse 1, as parcelas seriam A0t mais A1t2 e A menos t. A0t vezes E a menos t, né? A0t vezes E a menos t, e a outra parcela seria A1t2 e a menos t. Então, a parcela A0t a menos t também é a solução da equação homogênea correspondente. É só você fazer o C1 igual a zero e o C2 igual a zero. Você vai ter aqui A0t e a menos t. Então, o S não pode ser zero e não pode ser 1. Então, o S só pode ser 2. E aí, então, a solução particular é essa que está aqui. Então, aqui agora é o que eu escrevi. Por que o S não pode ser 1, né? Porque A0t elevado a menos t é a solução da equação homogênea. Basta que você faça C1 igual a zero e C2 igual a zero. Então, a gente tem que derivar uma vez, né? Essa derivada você pode calcular, né? Você tem aqui produtos, né? De T2 e a menos T. E depois de agrupar, você vai obter essa derivada aqui. Depois você calcula a segunda derivada, vai obter essa expressão que está aqui. E substituindo na equação diferencial, você vai ter essa que é o resultado da substituição da segunda derivada, está aqui, mais 2 vezes a primeira derivada, mais a solução particular. Tem que ser igual a 2 mais t elevado a menos t. Aí você pode observar que todos os termos têm e elevado a menos t. Então, você pode dividir por e a menos t, né? Cortar e a menos t. E aí você vai ter, de novo, uma igualdade de polinômios. Tá? Então, aí vai fazer da mesma maneira. Né? Você vai comparar os termos de mesmo grau, né? Dois polinômios são iguais se os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais. Então, aqui você pode ver que depois de cortar e a menos t, aqui vai ter de grau 0, tem somente aqui 2 a 0, e aqui só tem 2. Então, o A0 tem que ser igual a 1, né? Depois você vai analisar os termos de grau 1 e de grau 2 e de grau 3, né? E aí você vai encontrar, né, depois de simplificar, que do lado esquerdo só fica 2 a 0 mais 6 a 1t. E do lado direito fica 2 mais t. Tá? Aí, como eu disse, o 2 a 0 tem que ser igual a 2, então a 0 tem que ser igual a 1, né? E o 6 a 1 tem que ser igual a 1, então o A1 tem que ser igual a 1 sexto. E a solução geral, então, da equação não homogênea é a soma da solução geral da equação homogênea correspondente, que está aqui, mais a solução particular da equação não homogênea, que está aqui, e substituindo os coeficientes. Ou seja, a solução geral da equação não homogênea é essa que está aqui. Aqui está a solução geral da equação homogênea e aqui está a solução particular da equação não homogênea. Então, nós já vimos um exemplo do primeiro caso e agora nós vimos um exemplo do segundo caso. Nós vamos ver agora um exemplo do terceiro caso. Então, esse é o exemplo do terceiro caso. Y duas linhas mais 2y' mais 2y igual a e elevado a t vezes cosseno t. Então, a gente tem que primeiro encontrar a solução geral da equação homogênea correspondente. Para isso, a gente tem que achar as raízes da equação característica. A equação característica você obtém trocando y duas linhas por R2, trocando y' por R e trocando y por 1. Né? Esse caso aqui, o delta
2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2, que é menos 8. Então, vai ficar 4 menos 8, que é menos 4, o delta é negativo. Então, quer dizer que é o terceiro caso das equações homogêneas, né? As raízes são menos b sobre 2a, parte real, né? Menos b, menos, daqui, ó, menos 2 sobre 2, dá menos 1. E aqui a parte imaginária vai ser raiz de menos delta. O delta é menos 4, né? Menos delta vai ser 4, raiz de 4 é 2 sobre 2. Então, a parte real é 1 vezes i, né? Então, essas são as raízes da equação característica. E a solução geral real vai ser uma combinação linear de e elevado à parte real t, cosseno da parte imaginária t, e elevado à parte real t vezes seno da parte imaginária t, né? Bom, aí agora nós vamos procurar a solução particular, que, como disse antes, tem que ter tanto termos em seno quanto termos em cosseno. Então, aqui o polinômio que está multiplicando é um polinômio constante igual a 1. Então, quer dizer que eu vou procurar a solução particular em que o polinômio com coeficientes a determinar, em que o polinômio é constante igual. Aqui o polinômio constante igual a 1 é um polinômio de grau zero. Então, aqui eu vou procurar uma solução particular em que eu tenho um polinômio de grau zero multiplicando e elevado a t cosseno t e um polinômio de grau zero multiplicando e elevado a t seno t. Então, eu não coloquei aqui o índice zero, né? Deveria ser baseado no que eu escrevi antes. Aqui deveria ser A índice zero e aqui B índice zero. Como só tem um coeficiente para A e só tem um coeficiente para B, então, para facilitar, né, eu não coloquei o A índice zero e o B índice zero, eu coloquei somente A. Se tivesse dois coeficientes, aí tudo bem, eu colocaria A0 mais A1t e aqui B0 mais B1t, mas só tem um, então no lugar de A0 eu coloquei A e no lugar de B0 eu coloquei B. E o S, nesse caso, ele é zero, porque A elevado a t cosseno t não é solução da homogênea e B elevado a t seno t também não é solução da homogênea. Você pode dizer, ué, mas não é solução? Aqui tem E menos t, mas aqui tem E elevado a t. Então é bem diferente, né? Eu não consigo obter E elevado a t seno t de E a menos t seno t e E a menos t cosseno t, né? Como combinação linear dessas duas, eu não consigo obter isso aqui. Então, quer dizer que o S é igual a zero. Então, essas são as parcelas, né, de YP. A elevado a t cosseno t e B elevado a t seno t. A gente tem que derivar uma vez, duas vezes substituir na equação. Então, a primeira derivada, você tem dois produtos aqui. Aqui a derivada deriva o primeiro termo, né? Só que derivada de elevado a t é elevado a t mesmo. Então, vai ter elevado a t cosseno t e elevado a t derivada do cosseno t, que é menos o seno t. Aqui vai ter elevado a t seno t e elevado a t cosseno t. E aí você pode agrupar, né? Tudo que tem elevado a t cosseno t e tudo que tem elevado a t seno t tem esses dois termos. Para calcular a segunda derivada, né, você tem que calcular a derivada desse aqui, que é do mesmo tipo desse aqui. Então, a gente viu que ao calcular a derivada de uma combinação de elevado a t cosseno t e elevado a t seno t, os coeficientes, esse coeficiente é a soma desse com esse, e o segundo coeficiente é a diferença. Então, da mesma maneira, você pode ver então que vai ser, o primeiro coeficiente vai ser a soma desses dois, vai dar 2b, e o segundo vai ser a diferença desse com esse, que vai dar menos 2a. Né? Então, substituindo agora a primeira derivada e a segunda derivada na equação diferencial não homogênea, você vai ter aqui está a segunda derivada, que tem mais duas vezes a primeira derivada, mais duas vezes o yp. Tem que ser igual a e elevado a t cosseno t. Aí, primeiro observe que todos os termos têm elevado a t. Você pode colocar o elevado a t em evidência e cortar
E aí você vai ter, só que agora não tem polinômio, né? Você tem de um lado o cosseno, depois que cortar elevado a t, de um lado tem cosseno, e do outro lado uma expressão que tem seno e cosseno. Então, simplificando, é a expressão que a gente tem aqui, ó. 4a mais 4b que multiplica cosseno t, mais 4b menos 4a que multiplica seno t, tem que ser igual a cosseno t. Bom, agora você para encontrar a e b, você pode atribuir dois valores para t. Se você escolher valores convenientes, a sua vida fica mais fácil. Então, eu vou escolher aqui, ó, t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Por quê? Se eu escolher t igual a 0, o seno de 0 é 0, então vai sumir esse termo, vai ficar só esse aqui, o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 4a mais 4b igual ao cosseno de 0, que é 1. Então 4a mais 4b igual a 1. E se eu escolher t igual a π sobre 2, vai sumir esse termo que está aqui e vai ficar só esse que vai dar 1. Então seno de π é 1, então vai ficar 4b menos 4a igual ao cosseno de π, que é 0. Então, de π sobre 2, que é 0. Então, vai ficar 4b menos 4a igual a 0. Então, aí você tem esse sisteminha aqui de duas equações e duas incógnitas, que é fácil de resolver. Você pode somar as duas equações, vai obter 8b igual a 1. Então, b igual a 1 oitavo. E se você subtrair a primeira equação da segunda, você vai obter 8a igual a 1. Então, o a também é igual a 1 oitavo. Então, substituindo esses valores desses coeficientes na solução particular, você vai ter aqui a solução particular e a solução geral, como sempre, a soma da solução geral da equação homogênea correspondente, que está aqui, então está aqui embaixo, mais a solução particular da equação não homogênea, né? Que é obtida substituindo A e B aqui em cima, né? Então, resumindo, a gente tem três possibilidades para encontrar a solução particular de uma equação não homogênea com coeficientes constantes, que nós mostramos um exemplo de cada tipo. E se o segundo membro não for de nenhum desses três tipos? Então, pode ser que seja a soma de uma função do primeiro tipo com uma do segundo, ou uma do primeiro com uma do terceiro. Então, ou com soma de três, uma de cada tipo. Então, você vai usar o princípio, né, da superposição para equações não homogêneas, né? E aí você vai encontrar também a solução particular, usando o princípio da superposição para equações não homogêneas, como já mostramos anteriormente. E se o segundo membro não for nem nenhuma dessas três formas, nem soma de nenhuma dessas três formas, aí você pode usar um outro método, é o método de variação dos parâmetros, né, que eu não abordei aqui, mas vocês podem estudar no meu livro. Então, por enquanto, para essa aula é só isso.